How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wipe sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Boa noite, igreja, com Jesus. Vamos dizer: o Senhor é a força da nossa vida. Amém. Amém. Nós vamos anunciar a escritura dessa noite. Números capítulo 22, versículo 31. Números 22, verso 31. E nós vamos iniciar com o hino de número 305, Alma Abatida. A Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha
perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve a dores finas, nos dias alegres da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Nós vamos cantar ainda o 55. 55. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, junto a mim sobre a cruz. Sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minha teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do teu amor, sentindo perto a sua mão, gozo-me paz na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim
pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Nós vamos orar pelos pedidos de orações, né? Oração pelas viagens do pastor Cleomar Borges, né? Pelo encontro de pastores também, pelos nomes no livro de oração e pela noiva do Senhor em toda a terra, também por Israel. E se vocês têm algum pedido, né? Faça conhecido pelo levantar de uma das mãos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai soberano, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, pela proteção do Senhor, por esse dia que o Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos trazido até aqui para juntos te louvar, para juntos engrandecer o teu nome, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai Santo, neste momento nós rogamos em favor de cada nome que foram citados, de cada pedido, e só o Senhor tem o controle de toda a situação. Por isso, Pai, nós colocamos em tuas mãos, pois sabemos que o Senhor é o dono de tudo e sabe como controlar, ó Pai, mesmo quando o barco está em uma situação de desespero, o Senhor é que controla, o Senhor é que faz a tempestade parar. E o Senhor é a força da nossa vida. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos e colocamos todos esses pedidos, cada nome que está no livro também. O Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E o Senhor é poderoso para ajudar, para guardar, para proteger e curar os enfermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Somente crê, tudo é possível, somente crê.
Amém. Boa noite com Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o salmista Davi. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui, por esse privilégio da graça, né? Depois de um dia tão abençoado, evangelismo tão abençoado ali naquele bairro Fazenda Velha. Creio que Deus tem algo lá naquele bairro. Estamos sendo bem recebidos lá, né? E se houver uma semente eleita, Deus vai tratar com ela. Levar a mensagem, diz o profeta, é negócio nosso, mas cuidar da semente eleita é negócio de Deus. Então, às vezes nós convidamos, chamamos e muitas vezes não vem, mas isso não é negócio nosso. Nosso negócio é mostrar: Deus enviou um profeta para esta era. Esse é o nosso negócio. Agora, se aquilo vai germinar e vai produzir, dar bom fruto, é coisa dele. Então, mas nós queremos ser pego com a mão na espada, trabalhando dia e noite em prol desta obra. O nosso interesse maior é no último eleito. Esse é o nosso interesse maior. Eu tenho dito para os irmãos: já pensou você encontrar o último eleito? Você chegar lá na glória, eu encontrei o último eleito. Que galardão, que privilégio. Acho que não tem um, acho que nem o irmão Brano ia ter tanto privilégio, achar o último eleito, irmão. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Encontrar o último eleito. Esse é o desejo de cada cristão. Quando você conhece isso aqui, é como o irmão Brana pregou aquela mensagem: convencidos e então preocupados. Você se preocupa em levar isto, seja para quem for, seja para o doutor, seja para o andante, seja para o padeiro, o açougueiro. Você se preocupa em levar isto. Está aqui, ó, Deus enviou um profeta, conheça essa mensagem. E aquilo Deus se agrada. Como o pastor abriu o desfecho final. Sábio é quem ganha almas. Esse é sábio. Quem ganha almas para Cristo. Ah, eu não ganhei nada, estou lutando. Irmão, é como aquele garotinho que o pai, ele queria ajudar o seu papai a cortar aquela árvore. E seu papai sabia que ele não dava conta. Mas ele, não, pai, eu quero tentar. E seu pai saiu e deixou ele lá com o machado. E aquela árvore, quando o pai chegou, ele estava chorando no canto. E aquela árvore toda machucada. Mas aquilo agradou seu pai. Você está tentando. Nós estamos tentando, amém? Deus abençoe o pastor Cleomar pela confiança, por mais essa oportunidade. Nós vamos ficar de pé e ler a Bíblia. Desta feita, trouxe mais uma integrante, a pequena Rebeca. Nessa feita, estamos aí, agora mais uma, né? Graças a Deus, Deus tem dado mais uma pequena bênção, ou melhor, uma grande bênção nas nossas vidas. Pequena Rebeca com saúde, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Em Números capítulo 22, apenas o versículo 21, o profeta de Deus usou essa escritura para pregar a mensagem: muda Deus seu parecer? Irmão Brana pregou essa mensagem no dia 27 de abril de 65. Muda Deus seu parecer? Mensagem titulada. Irmão Brano usou Números capítulo 22, verso 31. Logo após nós oramos. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão,
pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, é uma honra, ó Deus, poder estar na casa do Senhor mais uma vez para conhecer de Ti e aprender da Tua natureza e Teu caminho, ó Pai. Que o Senhor mais uma vez vivifique a leitura da Tua palavra nos nossos corações, ó Deus, e venha ungir os nossos ouvidos e corações para ouvir o que o Senhor tem para nós esta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair dessas portas melhores do que entramos, ó Pai. Pedimos isso com perdão dos nossos muitos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos ouvir somente crer e logo após nós assentamos. Holy be, holy be, all things are holy be, holy be, holy be. All things are holy. Números capítulo 22, versículo 31, gostaria de ler este. E o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Agora isto pode parecer um pequeno e rude texto para somente para dar um suporte e ter nosso culto de cura. E vou tentar ter a fila de oração começada por volta das 9 horas, se possível. Agora quero falar sobre o tema esta noite: muda Deus seu parecer? Você sabe, nós podemos mudar nosso parecer e porque nós aprendemos um pouco diferente, nós sabemos que estávamos errados. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer, porque se ele pode, então ele certamente não poderia ser infinito. E ele poderia tomar uma melhor decisão se ele a mudasse. Assim, a fé que tenho nele, que ele não muda seu parecer. Porque se Deus alguma vez toma uma decisão, ele tem de permanecer com essa decisão, está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez, ou ele agiu errado da primeira vez, está vendo? Assim, isto nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Agora, nós não podemos... Sim, fé não é uma folha solta, algo que se possa fazê-la voar por aqui e por alguma outra parte. É algo que tem de estar seguro, tem de ser estável. E agora, eu não posso basear minha fé em alguma teoria. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, ele tem de ter fé nessa mulher. Se ele se casa com ela, ele certamente está se expondo a muitos problemas, está vendo? Assim, você precisa ter fé, alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear isto, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre o que pôr sua fé. Deste modo, eu sinto que, para satisfazer Deus, há somente uma coisa sobre a qual eu posso basear minha fé, e essa é a sua palavra. Porque nós temos diferentes ideias. Praticamente todos nós, se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, ora, nós discordaríamos sobre algo para comer, e nós somos feitos diferentes, nossos apetites são diferentes. E, portanto, isto faz nossas igrejas, nós vemos que elas são diferentes em suas ideias do que é certo e do que é errado. Isto nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nossa vontade. Mas, para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa.
E eu não creio que ela seja de particular interpretação. Eu creio que é exatamente o que ela diz que é a verdade. E é assim que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, eu não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isso atuar, mas eu certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Como, por exemplo, Enoque teve suficiente fé de que não tinha de morrer. Ele simplesmente deu uma volta à tarde e ficou cansado aqui na terra e simplesmente subiu caminhando para o céu. Eu certamente gostaria de ter fé assim, mas eu espero que de fato tenhamos essa fé algum dia, à medida que crescemos nele. Agora, a razão por que escolhi este lugar foi porque parece que esse aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite. Porque parece que Deus mudou seu parecer e disse a Balaão uma coisa para fazer e então lhe disse uma outra coisa para fazer. Assim, eu pensei em talvez só por um pouco tentarmos endireitar isto só um pouquinho e ver o que ele realmente lhe disse. Assim, agora para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta, e Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe, eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló, com sua filha, e portanto eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa, bois e também carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas nós os encontramos agora. Israel está seguindo na linha da palavra de Deus para uma terra que lhes tinha sido prometida. E eles se aproximam. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão, porque eles colidem frontalmente um contra o outro. Israel aqui seria, eu quero representá-lo como uma igreja espiritual, e Moabe como a igreja natural, apenas a igreja, o que nós chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja, e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Nós sabemos disso, que isso é verdade. E eles se chocam aqui. E notamos que, quando se chocaram aqui, isto aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Então, logo se chocaram, e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se esse sujeito faz algo porque ele o faz, você pensa que tem de fazer também? Não faça isso. Você é um indivíduo para Deus e não devemos tentar personificar uns aos outros. E agora Israel, perfeitamente no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando por um mandamento de Deus para uma terra prometida, eles se chocaram com Moabe, um outro grupo de crentes. E espero que isso não soe muito mal, mas a pequena ilustração que quero fazer aqui é Moabe estando estabelecido em uma terra. Era mais como uma coisa organizada. Ele tinha suas celebridades e seus dignitários do seu reino, mas Israel era somente um viajante. Eles não tinham nenhum lugar definido aonde iam. Eles somente viajavam como o Senhor os guiava. Agora eu creio também, Balaão mais tarde em sua profecia disse: o povo não estaria entre as nações. Ele seria apenas um disperso. E isso é o que ele sempre tem sido. E conferimos que o choque ocorreu. Do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. E sendo irmãos, e ambos da mesma mãe, Eva. E descobrimos que se deram conta de que eram mortais. E tinham sido postos para fora da vida. Para fora do jardim da vida. E ambos estavam tentando encontrar uma maneira para voltar para lá. E se você notou, ambos os rapazes eram muito religiosos. Caim era simplesmente tão religioso quanto Abel era. E ambos edificaram altares, falando de outra maneira, uma igreja. Ambos fizeram sacrifícios, ambos oraram. E eles serviram a Deus, ambos, mas um deles o serviu errado. Agora veja você pode ser tão sincero
e ainda estar errado. Você pode estar errado. Há caminho que parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora, nós vemos que isto foi igualmente verdade com Caim e Abel. E quando eles viram, Caim viu que o sacrifício de Abel foi recebido, e talvez eu deva parar aqui para dizer por que Deus recebeu seu sacrifício. É porque ele era por revelação, ele entendeu que não foram maçãs, ou eu creio que agora eles entenderam que foram romãs, ou algo que comeram no jardim do Éden, que causou pecado. E ele encontrou Adão, ou quero dizer, Abel, cria ele, que foi sangue, o que realmente foi. E Abel, por revelação, fé, ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim, o qual Deus testificou por isto, que ele era justo. Está vendo? E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. A inteira... Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus continue abençoando a irmã Lucimar, irmão Sivaldo. Muito bom. Nós teremos uma coroa. Mas eu estava lembrando aqui de Sam, irmã Lucimar cantando. Sam, ele se converteu a Deus, ele era um escravo. E ele se converteu a Deus e tudo que ele queria era pregar a palavra aos seus irmãos. E aquele patrão dele vendo aquele ministério que Sam tinha, é isso mesmo, Sam, que você quer? É isso mesmo, pregar a palavra. Então ele se tornou livre para pregar a palavra. E quando você vai fazer algo para Deus, você é um homem livre para fazer algo para Deus.
Mas de repente Sam adoeceu. Ele adoeceu e caiu numa cama e teve um processo de transladação, um êxtase. E ele diz que entrou naquele lugar e foi entrando naquele lugar belo e de repente vinham para ele com coroa e manto. Aqui, Sam, isso aqui é seu, você merece. Você fez isso, você fez aquilo, você pregou a palavra, você converteu vários, seus irmãos, aqui está a sua recompensa. Ele disse para aquele que estava entregando: eu não estou interessado em monta em coroa, apenas me deixe contemplar a face dele. Isso é o que nós desejamos, contemplar a face dele. Um dia as lutas do caminho serão nada, quando nós chegarmos lá. Isso é que nós estamos interessados, estamos marchando, galgando cada dia para este lugar. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu no coração dos homens, são o que Deus tem preparado para cada um dos seus. Isso nós estamos confiados, isso é a nossa segurança aqui. Mas aqui na mensagem que nós ouvimos, muda Deus seu parecer, parágrafo 7 em diante. Irmão Branham disse: você sabe, nós podemos mudar nosso parecer. E porque nós aprendemos um pouco diferente, nós sabemos que estávamos errados, mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer. Porque se Ele pode, então Ele certamente não poderia ser infinito. Já pensou? Deus mudando algo que Ele disse? Por isso, irmão Branham usou essas escrituras. Tratando-se de Balaão, Deus disse para ele: não vá, e de repente Deus mandou ele ir, mas a vontade perfeita de Deus é a primeira. Ele não tem que falar duas vezes, ele não muda a sua palavra, ele não muda o seu meio de trabalhar, de agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não poderia ser infinito. E ele poderia tomar uma melhor decisão se ele a mudasse. Assim a fé que tenho nele, que ele não muda seu parecer, porque se Deus alguma vez toma uma decisão, ele tem de permanecer com essa decisão. Está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez, ou ele agiu errado da primeira vez, está vendo? Assim isto nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Agora nós não podemos. Se ele agiu de um jeito lá no passado, ele age hoje também exatamente. E a irmã Hatmuser, ela sabia disso. Ela sabia, ela cria que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ela sabia que o que ele operou lá no passado, operaria no presente também. E isso foi dado a nós, noivos, esse testemunho, nenhuma das campanhas dos cultos do irmão Branham. Isso foi para nós, para fortalecer a nossa fé. E o irmão Branham contando para ela sobre os esquilos. Então ele chamou esquilo, esquilo apareceu, e chamou outro, e outro apareceu. E ela estava lá, e eu imagino que ela estava lembrando de Moisés. Olha, eu sei, eu já vi isso antes. Moisés chamando as moscas, Moisés chamando as rãs, Moisés fazendo isso. Quem sabe ela estava nesse pensamento, crendo que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E de repente o irmão Branham sentiu aquele impulso, que é o assim diz o Senhor. O profeta de Deus diz: é um trovão que vem. E quantos não desejam ouvir o assim diz o Senhor? E aquilo veio como um trovão para a irmã Hatch. Irmã Hatch, peça o que você quiser.
Ô irmã Hati, a sua irmã está enferma ali. Está na cama. Ô irmão Hati, você é pobre, uma viúva pobre, você não tem. Peça $1 milhão, Deus dará a ela. Se ela pedisse $1 milhão, Deus daria a ela, diz o profeta de Deus. Mas ela apenas com a sua humildade: eu quero a salvação dos meus 2 filhos. Aquilo foi o suficiente. Aquilo Deus concebeu para ela naquele exato momento. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele agiu lá assim com ela, Ele também age conosco da mesma forma. Agora, nós temos que ter fé, não uma fé intelectual, mas uma fé firme, robusta. Mombrand disse que a fé ela tem músculo e ela tem cabelo no peito, e ela chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé do cristão. Sim, fé não é uma folha solta, algo que se possa fazê-la voar por aqui e por alguma outra parte, e algo que tem de estar, é algo que tem de estar seguro. A fé não é algo volúvel. Hoje eu creio assim, amanhã eu creio diferente. Hoje o sacerdote orou por mim, amanhã, mas eu preciso de outra oração porque eu não melhorei. Não, não é assim. A fé, ela é sólida, ela ancora na palavra de Deus e ela fica firme com aquilo. Não, em paz, sintoma piorou. É sinal de melhora. Piorou, irmão Brand diz, é sinal de melhora. Você fortifica na fé como o nosso pai Abraão, dando glória a Deus e aleluia, e segue adiante. Isso é a fé do cristão. Mas é algo que tem de estar seguro, tem de estar estável, e agora eu não posso basear minha fé em alguma teoria. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar, ora, ele tem de ter fé nesta mulher. Imagina um homem procurando uma esposa para casar, mas ele não tem fé nela, ele não tem segurança nela, aquele amor não é estável. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer da melhor forma. Assim é a fé, ela tem que ter algo sólido em que se agarrar. E nós temos algo sólido em que se agarrar, e esta é a palavra de Deus, é Isaías 53, é Marcos 16. É como o pastor estava dizendo hoje, você está lá, Isaías 53, pelas suas pisaduras o William Porto foi sarado, você coloca seu nome lá. Pelas suas pisaduras o William Porto foi sarado, o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. E você vai colocando seu nome lá. E Deus, e aquilo, a sua fé, ela está seguro em algo sólido. Você apenas segue adiante, segue firme, crendo que todas as coisas é possível. Tem de ser um fato provado antes que possa ter fé. Então é como um homem procurando uma esposa, ele tem que ter confiança nela. Está vendo? Assim ele precisa ter, você precisa ter fé, alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear isto, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre o que pôr sua face, a sua fé. Deste modo eu sinto que para satisfazer Deus, há somente uma coisa sobre a qual eu posso basear minha fé, e essa é em sua palavra. Você quer satisfazer Deus? Então baseie sua fé na onde? Na igreja? Em mim? No pregador? No ministro? Não, mas baseie na palavra eterna de Deus. A palavra do homem passa, mas diz o Senhor, as minhas palavras não hão de passar. São eternas, irmão. A promessa é para os filhos e para quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Ele está chamando ainda hoje. Esta mensagem, esta palavra está chamando ainda hoje. Deste modo eu sinto que para satisfazer Deus, quantos não desejam satisfazer Deus? Põe sua fé na palavra dele. Não põe sua fé no que o médico disse. O médico ele pode ir até uma circunstância, ele pode ir até um certo ponto, mas ele é o médico dos médicos. Quem fez as células, quem fez sua pele, seu cabelo, sua unha, suas membranas, quem fez isto? Quem fez os átomos? Ele não pode restituir a sua saúde, ele não pode dar aquilo que você precisa. Ele é o tal. Apenas crê e siga adiante, porque nós temos diferentes ideias, praticamente todos nós. Se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, ora, nós discordaríamos sobre algo para comer, e nós somos feitos diferentes, nós temos apetites, são diferentes, e portanto isso faz nossa igreja, nós vemos que eles são diferentes em suas ideias do que é certo e do que é errado. Isso nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nossa vontade. Um gosta de certa coisa, o outro gosta de outro. Irmão Lucas gosta de um churrasco, o outro gosta de um lanche, o outro gosta disso. E se for sentar para discutir, cada um tem um gosto diferente. Assim as denominações, cada um tem um gosto diferente. É aquilo que agrada a eles, é aquilo que satisfaz a vontade deles. Mas nós não estamos interessados na nossa vontade, mas na vontade do Eterno. E o que agrada o coração do cristão é a palavra de Deus. Vai passar para o crente aquele que conhece verdadeiramente a palavra, os caminhos, se ele é enganado com qualquer coisinha, com qualquer vontade alheia. Não, ele tem algo firme, algo sólido em que ele pode agarrar, e essa é a palavra de Deus. Mas para mim eu creio que a palavra de Deus é a certa, ela é o centro de tudo. O irmão lá gosta disso, o outro gosta daquilo, mas quando chega para falar da palavra de Deus, aquilo é união. Isso, eles clamam, isso é assim diz o Senhor, isso é amém, glória a Deus e aleluia. Nós não temos divisão na palavra de Deus. Pensou, o irmão lá, eu creio que o batismo é assim, e o outro está sentado lá, não, o batismo é assim. Não, irmão, nós cremos no que ela está escrita. É como nós estávamos hoje no evangelismo, né? Aquela irmã, eles vão dizer, eu aprendi que servir o lava-pés é servir um outro. Eu falei, irmã, então você acha que é ir lá e comprar algo e dar para o irmão lá, e comprar algo e dar para a irmã, aí precisou disso aqui, vai lá e corre e servir? Não. Jesus estava dizendo literalmente é lavar os pés um do outro. Aquilo estava claro, ele mostrando, assim como eu fiz, façai vós também, lavais os pés um do outro, senão não tem parte com ele. Quando ele disse para Moisés, tira as suas sandálias, eram as sandálias, não era o chapéu. Isso não é interpretação de homem algum, mas é a palavra como ela é. Nós cremos na palavra como ela é. Deus é o seu próprio intérprete. E aquilo nós pegamos e mostramos para ela, São João 13, mostrando para ela agora sim, realmente é lavar os pés. Realmente é lavar os pés, é assim. A palavra de Deus, ela está escrita como ela é, e nós cremos como ela é, e se nós não entendemos, nós cremos do mesmo jeito e damos glória a Deus, e se Deus nos mostrar, nós enxergamos, senão nós vamos para o arrebatamento sem entender, mas nós cremos que ela é a verdade, e ela nos coloca no centro da coisa. Nós não temos que estar procurando chifre em cabeça de cavalo, não. Perdendo tempo com isso, com aquilo, com coisinhas. Não, a palavra de Deus é o que é. Ele é o que é. Ele é o seu próprio intérprete. E
Você não viu? Ele disse lá, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue. Ele não deu interpretação do que comer do corpo e beber do sangue. Ele não precisa dar interpretação nenhuma para homem algum. Na hora certa, os que têm que saber, saberão, como na hora certa você soube do Malaquias 4, 5, 6, do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Pedro também estava lá, ele estava lá em São Mateus 28, 19. Mas quando interrogaram ele, o que faremos, varões e irmãos? Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Jesus não explicou o que era comer da carne e beber do sangue. Mas depois ele sentou lá e mostrou o que era comer da carne e beber do sangue. A santa ceia do Senhor. Ele é o seu próprio intérprete. E ele interpreta a sua palavra cumprindo-a no coração dos eleitos hoje. E eu não creio que ela seja de particular interpretação. Eu creio que é exatamente o que ele diz, que é a verdade. E é assim que eu recebo, nós recebemos assim, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, eu não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isto atuar. Mas eu certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Já pensou, irmão? Você tem ali um irmão com fé, robusta, crendo na palavra de Deus, mas sempre tem aqueles que tentam atrapalhar. Sempre tem aqueles que falam, isso é impossível de acontecer. Isso não vai acontecer. É a mesma coisa nos dias de Noé. É impossível, aqui não tem sinal de água, não tem sinal de chuva, não existe mais jeito para você. Como aquele irmão Zaqueu lá, né? Que homem de fé. Eu gostei tanto da fé daquele homem. Ele era baixinho de estatura também, como Zaqueu. Mas que fé que esse homem nós encontramos hoje no evangelismo. Eu creio que Deus tem algo com ele, mesmo que ele fique por lá, na sua denominação, mas eu vi Deus naquele homem, a sinceridade dele. Ele com a sua esposa, ela caiu e ela fraturou o pé, quebrou em várias partes, e aquilo estava micosando, e aquilo levou no médico, e os médicos disseram para ela, não tem jeito, vamos ter que amputar. Não está correndo corrente sanguínea, já está em putrefação, não tem jeito, a senhora vai perder o pé. E ela saiu daquele consultório triste, chorando, e ele perguntou para ela, o que foi, o que aconteceu? Os médicos disseram que vão amputar meu pé. Ele olhou para ela assim e disse, mulher, e o Deus que nós cremos? E o Deus que nós cremos? Ela disse e baixou a cabeça, nós temos um Deus que nós cremos. Ele apenas falou, descansa, e nós vamos à igreja, e nós vamos ouvir a palavra, descansa. Ele pegou ela, colocou dentro do carro, e foi para a igreja, e falou, nós vamos pedir para ungir seu pé, e você vai ficar boa, não vai precisar amputar seu pé não. Que fé desse homem, que fé, irmão. E ele estava contando, e ela foi, e eles foram num culto, e o inimigo atrapalhando, quase que eles não chegam no culto, e eles conseguiram chegar, e de repente tiveram o culto lá deles, e ele disse, agora vai lá, peça para ungir seu pé, e ela disse, não, estou com vergonha, eu não vou, eu estou com vergonha. O inimigo coloca isso, eu não vou, eu estou com vergonha, eu não vou pedir, eu não vou. E de repente ele disse, algo desceu no meu coração, irmão William, e eu lembrei da palavra que diz que o homem se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Então eu mesmo levantei e eu mesmo fui pedir para ungir ela. Então eu fui lá, eu expliquei a situação. E de repente eles voltaram lá, fizeram um circo, e oraram por ela e ungiram o pé dela. E de repente na mesma semana nós voltamos lá, passamos lá no raio-x, fizemos o exame, levamos para o doutor. O doutor perguntou, olhou no primeiro exame, amputação.
Mas deixa eu ver o próximo. Pegou o próximo exame, perguntou, o que aconteceu? Ele disse para o doutor, ô doutor, eu sei o que aconteceu. O Deus que nós cremos curou a minha esposa. O doutor olhou para ele assim, ó, glória a Deus, aleluia. Isso é verdade. O pé dela está são, não tem nem indício de quebra, está tudo colado. Ô irmão, eu gostei disso, que eu quis aplaudir a Jesus. Pela fé desse irmão, pelo posicionamento dele, crendo na palavra de Deus. Como aquele centurião romano, Jesus disse, nem em Israel encontrei tanta fé, irmão. Às vezes tem muitas pessoas que têm mais fé do que nós que temos visto o sobrenatural operar no nosso meio, esta coluna de fogo. E nós, irmão, que temos visto isso, os testemunhos que nós estamos tendo, os testemunhos que nós tivemos neste ministério, de cura divina, de salvação, e às vezes por pouquinhas coisas nós rendemos a Satanás. Nós abaixamos nossa bola e ele vem e dá um bull e nós vamos ficando menor a cada dia, vem dar outro bull e nós vamos ficando menor a cada dia. E esquecemos. E nós não podemos clamar como Paulo, estão certo de que ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Oh, irmão, mas deixa isso ancorar lá dentro do seu coração. Deixa isso descer na sua alma. Deixa essa fé que satisfaz a Deus, subir como um cheiro suave nas suas narinas. E você também pode pedir o que você quiser e Ele te dará nesta noite. O problema é que nós tentamos limitar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, como aquele ratinho. Vou comer só um pouquinho aqui desse celeiro do Egito que pode acabar. Aquele peixinho lá, vou beber só um pouquinho dessa água, porque pode acabar. Não, você não esgota Deus. Infeliz é o homem que pensa que pode esgotar as bênçãos de Deus. Você não esgota. Você pedir, buscar e buscar, bater-vos e abrir-se-vos-á, irmão. Pode bater, pode pedir. Ele tem uma prateleira de bênçãos a nosso favor. E o irmão Branham diz, ele tem bênçãos intactas ao nosso favor. E nós, com medo de pedir uma coisinha simples para ele, com vergonha, com medo, como é essa esposa desse irmão, estou com vergonha de ungir. Mas graças a Deus nós temos ainda filhos e filhas que creem nesta palavra e que segue adiante e é feliz com ela, não importa as lutas, as dificuldades. Nós estamos interessados naquela grande mesa de quilômetros e quilômetros, e Ele passando, enxugando as nossas faces. Não chores mais, meu filho, entra no gozo do Senhor. Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. É nisso que nós estamos interessados. É como aquele hino, eu acho que tem aí a história por trás dos hinos, depois nós podemos cantar ele no final, depois o senhor pega aí, irmão Sivaldo. Sou feliz com Jesus. Aquele homem, a história conta que aquele homem, ele já tinha perdido seu filhinho. E passou um tempo, ele quis fazer uma viagem com a sua família, a sua esposa e as suas 4 filhas. E de repente ele mandou as suas filhas ir na frente, e elas pegaram um navio e foram na frente, e ele ia depois, e de repente aquele navio se chocou com outro navio, e as 4 filhas dele morreram, e a esposa sobreviveram. E ele, naquela angústia, naquele desespero, foi de encontro à sua esposa, e ele disse para aqueles tripulantes daquele navio, onde na hora que a gente estiver passando naquele lugar exato, naquele momento exato, lá onde que aqueles barcos afundaram, 12 minutos para afundar os barcos, onde que elas partiram ali, vocês me avisam quando chegar lá.
De repente chegaram e disseram: esse é o lugar exato onde afundou. Então ele olhou para o céu e disse: sou feliz com Jesus. Nós também podemos dizer: sou feliz com Jesus. Não importa as diversidades, não importa o problema, não importa a luta, não importa o tamanho da montanha, não importa o mar na nossa frente, nós somos felizes com Jesus. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos. Irmão Brandi, se você não tem um, você tem que arrumar um problema. Mas todos nós temos, mas nós podemos clamar: sou feliz com Jesus. Nós não somos um povinho acovardado. Nós cremos em algo real, nós cremos em algo sólido. Satanás não pode oprimir mais um filho de Deus, irmão. Quando você descobre: eu sou um filho de Deus, Satanás não tem mais poder sobre você. Porque você reconhece que você é um filho de Deus. Satanás, você vê aqui, irmão Brana fala mais para frente sobre Abel e Caim. Veja, mas Satanás, você olhe bem, Satanás não estava enfurecido com Abel. Satanás estava enfurecido com o próprio Deus. Porque Deus aceitou o sacrifício de Caim, pois nós sabemos que Abel foi por revelação. Ambos estavam servindo a Deus, a igreja espiritual e a natural. Ambos estavam servindo a Deus, mas Abel por revelação. Ele sabia que era o sangue. Mas veja você, a coisa de Satanás era contra Deus, não era contra Abel. Mas Satanás sabe que ele não pode alcançar a Deus. E onde ele vai? Ele vai nos seus filhos. Satanás não pode alcançar Deus em você, mas ele pode te alcançar, se você dá brecha. Mas, irmão, quando Satanás encontra Deus em você, quando ele vai lá, ele bate na porta, como aquele rapaz, ele estava cheio de problemas, e ele de repente sentava para descansar, Satanás vinha lá na porta dele e batia. E ele abria lá e Jesus sentado na sala, e ele deixando Jesus lá sentado. Deus, o que foi? Posso te ajudar? Não, deixa que eu vou resolver. Deixa que eu tomo conta. Pode deixar que eu vou. Fica aí, você é meu convidado de honra. Às vezes nós estamos com Jesus, só essa mensagem é Jesus Cristo hoje, não é? Estamos com ela só com convidado de honra. Mas nós não deixa ela operar na nossa vida. Nós não deixa ela nos guiar, ela resolver o que nós precisamos que Deus resolva. Então ele: não, pode deixar, eu vou lá, eu dou um jeito, deixa comigo. E ele vai lá e discute, e discute, e discute, e aí ele volta mais mal do que ele saiu. E de repente Satanás volta, vai bater na porta lá na janela do quarto. Lá é o vizinho de novo, e vai lá, e quebra aquele pau. Jesus, deixa que eu... Não, fica aí, você é meu convidado de honra. E nós não deixamos Deus trabalhar. Nós impedimos Deus trabalhar, mas de repente, ele está cansado. Você se cansa de lutar contra Satanás. Você não pensa que você pode com ele? Você não pode com ele, mas o Deus em você pode com ele. E de repente, deixa que eu vou agora, fica aí, descansa. Satanás bate lá na porta. De repente, abre a porta. Errei o endereço, bati na porta errada. É isso que acontece, irmão. Deixa Deus atender o problema seu. Deixa Ele ir na frente. Deixa Ele resolver aquilo que você não consegue. Tem coisas que o irmão Brana fala, é o nosso dever. É o nosso dever de agir. Seu dever de agir é colocar a sua fé em prática. E sua fé em cena. Esse é o seu dever. Mas na hora de operar é Deus que opera. O dever de Moisés era tocar com a vara na água, mas quem ia abrir o mar vermelho era Moisés? Era a vara? Era o próprio Deus. O dever de Elias era bater a capa lá na água, a água abria o mar, aquele rio se abria. O seu dever é crer e permanecer firme, e dando glória a Deus, e aleluia,
e você vai dando glória a Deus e aleluia. Não tem Satanás que aguenta aquilo, irmão. Fala assim: Satanás, você quer ficar aqui do meu lado me perturbando? Você quer ficar na minha carne? Mas também você vai ter que, ou você vai converter ou você vai embora. Essa aqui é a questão. E você coloca ele, vai dando glória a Deus e aleluia, e vai lendo a Bíblia, e vai lendo as mensagens, e vai fortificando na fé. Chega uma hora que ele não dá conta, aí você amontoa brasa sobre a cabeça dele. Ele não dá conta, ele tem que pôr o rabo entre as pernas e sair como aquele cachorro vira-lata, irmão. Porque ele não suporta a palavra de Deus. Se tem uma coisa que Satanás não suporta, é a palavra de Deus. Você pode ver, você chega em alguns lugares e você vai falar da palavra de Deus, eles meneiam a cabeça. Eles não querem ter nada a ver com aquilo. Porque eles não suportam aquilo. Eles não suportam. Mas o cristão genuíno, nascido de novo, selado com o Espírito Santo, ele suporta a palavra onde quer que ela esteja. Ah, tá me cortando, tá me machucando, tá me posicionando, mas isso aqui é minha vida. Isso aqui me coloca na plataforma do arrebatamento. Isso aqui me dá um novo corpo. Isso aqui me dá uma morada eterna. Não feita por mãos de homens, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, Enoque teve fé suficiente de que não tinha de morrer. Ele simplesmente deu uma volta à tarde e ficou cansado aqui na terra e simplesmente subiu caminhando para o céu. Eu certamente gostaria de ter fé assim, mas eu espero que de fato tenhamos essa fé um dia, à medida que crescemos nele agora. Oh, que fé maravilhosa, né? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Veja, ele está tão crescido na fé. Ele estava, quem sabe ele estava triste, amargurado, irmãos. É o tipo da noiva. É o tipo da noiva. Enoque é o tipo da noiva. E ele estava amargurado. Ele não achava mais paz. Ele não estava mais satisfeito com as coisas aqui de baixo. Nós também não estamos mais satisfeitos. O que te agrada aqui? Fala, pensa algo que te agrada aqui, nada mais te agrada. Você sai, não tem mais o melhor daqui, a natureza. Às vezes nem a natureza mais está te agradando, irmão. Nada mais. Há um fundo clamando: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. É hora de consagrar mais, irmãos. A coisa está tão pertinho. O rapto está tão pertinho. Num abrir e fechar de olhos, irmão, nós podemos... Quem sabe um dia, uma reunião como essa, nós olhamos irmã Zenés entrando por essa porta. Uma jovenzinha. Quem sabe um dia desses... E nós, de repente, irmão Sivaldo, 18 anos, irmã Santa, irmã Lucimar, irmão Vilmar, irmão Lucas. Oh, quanto cabelo, irmão Vilmar, irmão Lucas. Cadê, irmão Sivaldo, seus cabelos brancos? E de repente, não abrir e fechar de olhos, irmão. Ele vem cá, suba cá. Suba cá, suba cá, meu bom e fiel servo. Minha boa e fiel serva, você venceu, nós vencemos, suba cá. Vamos ter umas bodas aqui, 1000 anos, oh glória a Deus. Você fica feliz com isso, é motivo de aplaudir a Jesus, irmão. Isso aqui é a nossa vida. A coisa está tão pertinho. Se nós soubéssemos tão próximo como está, nós estávamos afivelando as nossas cintas e clamando de noite. O judeu está lá no Muro das Lamentações, de noite clamando. E aquilo gira e passa noite, passa dia, eles estão lá clamando. E nós, irmão, como que nós devemos estar? Também clamando de noite,
Ora vem, Senhor Jesus, a maldade no mundo, o amor se esfriando. Irmão Branham disse que haveria amor somente entre os eleitos de Deus. Amor que você vai ver somente aqui, é com seu irmão, com a sua irmã. Mas graças a Deus, somos um povo separado, tirados para fora, para crer no que nós estamos vivendo neste apagar das luzes, nesta mensagem, esta coluna de fogo nos guiando, ela nos colocando, nos posicionando, nos colocando na plataforma do arrebatamento. E um dia nós veremos, um dia isso não ficará só na história. Você pode dizer: a minha vida inteira eu passei crendo nisto, minha vida inteira eu passei ouvindo que haveria um arrebatamento, haveria uma ressurreição, mas um dia você também ouvirá pela última vez, o mundo ouvirá pela última vez, este alarido, esta voz clamando neste último dia, e quando ele se der conta, será tarde demais. Julgamento, juízo, como aqueles que foram rebeldes, está lá em 2 Pedro, foram rebeldes nos dias de Noé, nos dias de Moisés, e o Senhor Jesus, depois que ele foi sepultado, seu corpo estava na sepultura, seu espírito desceu para pregar para aquelas almas encarceradas, e ele colocava o dedo na cara de um por um, dizendo: está vendo, vocês não creram na mensagem de Moisés, vocês não creram na mensagem de Elias, vocês não creram na mensagem de Noé, por isso que vocês estão aí, porque não creram em Amós 3:7, não creram em Malaquias 4:5-6, não creram em São Lucas 17, é por isso que eles vão estar lá, porque eles não quiseram ouvir, eles não quiseram entrar nesta arca, neste lugar de refúgio, nessa segurança. Mas também de lá ele foi naquela região dos salvos. Oh, Deus maravilhoso! Lá ele foi naquela região, naqueles que creram fielmente. Ah, lá estava Sadraque, Mesaque, Abednego, lá estava Daniel, lá estava Abraão, lá estava Sara e tantos outros. Oh, Deus maravilhoso, que dia será quando nós encontrarmos Ele? Você pode pegar esse hino aí, irmão? Tá um hinário aí, a história por trás do hino, para nós cantar este hino. E só para nós encerrarmos, está havendo esse pão diário de hoje. Que coisa maravilhosa, e você vai se colocando nesta posição. A mensagem fé perfeita, irmão Branham dizendo: quando éramos pecadores, alienados sem Deus, no mundo naquela sujeira de lama, como falei esta manhã, Deus veio a nós, Deus veio a você, Deus veio a mim, Deus veio nesse humilde povo. Deus o buscou. Você nunca buscou a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer primeiro. E Deus desceu naquela sujeira, o que você era, e buscou e o tirou. Isso devia criar um amor perfeito. Veja o que você era e veja o que você é. O que fez isso? Alguém que o ama. Você não pode ter fé no que ele lhe prometeu. Então, amor verdadeiro e genuíno criará uma confiança em sua palavra. Nós temos esse amor fiel e genuíno na sua palavra, e isso nos traz confiança, e por isso nós podemos dizer: sou feliz com Jesus. Vamos dizer: sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes
cante a Ele. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, dormir na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Fique de pé e dai glória a Deus e clame a Ele. Sou feliz com Jesus. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. And besides the reason that you do believe me, Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas
Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o evangelista, o irmão William, e sobre a unção desta mensagem, o seu ministério, a sua família e todo o povo de Deus. Amém? Deus continue abençoando a cada um e diga: Deus te abençoe, nós estamos